Internacional aceita vender Vitão ao Flamengo. Palmeiras pede jogador, peça-chave para o duelo de domingo. Árbitro que vai apitar a decisão entre Flamengo e Palmeiras está escalado. E vou trazer também um absurdo que aconteceu no Ninho do Urubu com o Flamengo. Isso e muito mais aqui no vídeo, só que antes de tudo, peço para você que chegou agora, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações em todas, deixe o seu comentário aí embaixo também, é muito importante, e já aproveita que vai comentar e arrasta o vídeo para o lado e hypa ele, beleza? E vamos que vamos trazer essas notícias do Mengão para vocês. Isso porque o Flamengo soltou uma nota aí, o Flamengo divulgou uma nota aí na tarde dessa sexta-feira. O clube soltou a nota oficial. O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto aí com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, que realizou nesta sexta-feira aí, dia da principal atividade antes da partida de domingo contra o Palmeiras, uma ação surpresa no centro de treinamento do Ninho do Urubu. A visita marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo, inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos. A comissão técnica e os jogadores desorganizou aí a rotina programada e impôs aí individualmente privacidade no grupo dos 9 representantes da BCD, 3 representantes aí integralmente aí as movimentações táticas da equipe do Flamengo. Um compromisso decisivo aí no final de semana, além disso, a intervenção interrompeu aí o aquecimento, impediu aí exercícios da ativação e atrasou o início das atividades, afetando aí de forma direta a condução do treino. O clube recorda aí que nesta mesma semana o elenco foi testado aí pela Conmebol. Então, para vocês verem o que está acontecendo, gente, é um absurdo isso, né? Porque o Flamengo vai se preparar para um clássico aí que vai decidir o campeonato domingo, uma final, né? A gente está vivendo uma final aí dentro do campeonato de pontos corridos. Aí existe aí essas pessoas, esse trabalho aí que a gente nem sabe de onde que veio, né? A BCD, ela, do nada, ela fez essa visita ao Ninho do Urubu na hora da atividade ali, que os jogadores estavam fazendo aquela atividade. Gente, tá na cara, né? Então, tá na cara que estão querendo prejudicar o Flamengo dentro e fora de campo. Por isso que é bom o Flamengo ficar bem de olho bem aberto aí com essas situações, né? Bem, dentre tanto, já que estamos falando sobre isso, tem mais uma informação importante aqui para vocês. Isso porque o árbitro da partida de domingo já está definido. Existiam 3 opções: Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, Anderson Daronco e o Wilton Pereira Sampaio. E, por decisão unânime aí, o Wilton Pereira Sampaio ele foi o árbitro escolhido aí pela CBF para apitar o jogo decisivo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. Acho que dos 3 ali, eu acho que o Wilton Pereira Sampaio ali é o melhor árbitro para apitar esse jogo. Apesar que ele gosta de dar muitos cartões, né? O Wilton Pereira Sampaio gosta de dar muitos cartões, mas ele não é muito de picotar o jogo, não é de parar muito o jogo, então foi uma boa escolha da CBF. A gente hoje sabe que o Wilton Pereira Sampaio é o melhor árbitro que a gente tem no Brasil, então vamos desejar tudo de bom para o Wilton Pereira Sampaio, uma boa sorte para ele, que não atrapalhe o bom jogo de Flamengo e Palmeiras. Então está confirmada a arbitragem aí para o confronto de domingo. Ainda falando sobre o confronto de domingo, vamos falar sobre o desfalque importante do Palmeiras. Isso porque o goleiro Everton, ele deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo. Aí, o goleiro sofreu uma lesão na mão e será reavaliado hoje, mas a tendência é que fique de fora do jogo aí desse domingo. O Everton daria lugar para Marcelo Lomba ou Carlos Miguel. Será que vai ser a estreia do Carlos Miguel contra o Flamengo? Ou Marcelo Lomba vai ser titular do gol aí? Então, um desfalque importante de última hora para o Palmeiras, às vésperas de um jogo decisivo. Ainda não é desfalque confirmado, né? Porque vai passar por a reavaliação para ver o grau da lesão, se pode ou não pode jogar esse jogo decisivo. A gente sabe, né? O jogador pode até tomar um remédio ali para passar a dor, mas tem que se cuidar aí num tal do antidoping, né? Porque você toma um remédio muito forte ali, com uma substância química muito forte, na hora de fazer um exame antidoping, pode ser que o jogador seja pego aí no doping. Então, o Everton pode desfalcar o Palmeiras no confronto de domingo contra
o Flamengo. Ainda falando sobre o Palmeiras, vai ter um reencontro, né? Andreas Pereira e a torcida do Flamengo vão se reencontrar após 4 anos aí da passagem do belga pelo Flamengo, né? Então, Andreas Pereira e a torcida do Flamengo até que enfim vão se encontrar, né? Até que enfim Andreas Pereira vai ver o Caldeirão, que é o Maracanã, do outro lado, né? E conhecer o Caldeirão do Maracanã a favor dele, né? A favor é muito mais fácil de você jogar com a torcida empurrando. Agora eu quero ver do outro lado a torcida vaiando, xingando ele. Com certeza vai ter xingamentos, vai ter vaias, né? Então vamos ver aí, esperar o que vai acontecer domingo, né? Porque esse jogo promete. Bem, gente, vamos falar agora sobre Vitão, né? O Vitão aí que o Flamengo tentou na temporada, na janela de transferência do meio de ano, não conseguiu porque o Internacional fez jogo duro, né? Mas dessa vez, segundo informação aí do Lance, né? Trazida aí pelo Paparazzo Rubro-Negro, o Internacional está disposto a negociar Vitão com o Flamengo, mas o clube está exigindo aí algumas condições, né? Algumas condições. Uma delas são 3 condições. Uma delas é valor em transferência. Valor em transferências, tá? O abatimento da dívida que o Inter tem com o Flamengo, a dívida do Thiago Maia, e um jogador do plantel do Flamengo. A ideia do Internacional é que aparece aí receber 10 milhões de euros, tá? Pelo zagueiro, entre o abatimento da dívida e um jogador dos que estão aí fora dos planos do Flamengo, que seria um deles, Michael, Everton Cebolinha ou o volante Alan. Então o Internacional faz essas 3 condições. A primeira é o abatimento da dívida referente a Thiago Maia. A segunda é valor em euro, tá? E a terceira é a troca aí, o Flamengo volta ou Michael ou Everton Cebolinha, ou até o próprio volante Alan. A gente sabe aí que o Flamengo não conta assim com o Michael para a próxima temporada, né? Então eu acho que se o Flamengo fizer esse negócio, eu acho que o Michael é quem vai estar incluído na lista, né? O Cebolinha, ele pode ser também, né? O Alan eu já acho mais difícil, porque o Atlético Mineiro vem com tudo para tentar contratar o Alan, repatriar a pedido do São Paulo, então eu acho que vai ficar entre essas 2 opções, ou Everton Cebolinha ou o Michael. A gente sabe que o Flamengo vai buscar um zagueiro para a próxima temporada, né? Então o nome do Vitão aí é bem avaliado desde o meio de ano, da janela de transferência do meio de ano. Então o Internacional pôs essas condições aí, 3 condições para negociar o jogador com o Flamengo. O Flamengo divulgou aí uma nota oficial sobre a situação de Everton Cebolinha, tá? Everton Cebolinha, ele sofreu uma lesão no músculo da coxa, uma lesão muito grave, e vai ficar de fora mesmo aí até o restante da temporada. A princípio aí, a lesão do Cebolinha, ele pode voltar só em dezembro, aí na reta final, no final do Campeonato Brasileiro, mas na final da Libertadores ele vai ter perdido caso o Flamengo chegue lá. Bem, nação, uma pesquisa aí aponta aí que metade dos torcedores vê favoritismo aí da arbitragem para os seguintes times, tá? Segundo aí os entrevistados, o Palmeiras tem 72% de favorecimento da arbitragem, a equipe mais beneficiada aí pela arbitragem no futebol brasileiro. Em segundo lugar, vem o Flamengo aí com 70%. O Flamengo é o time que, junto com o São Paulo, está sendo mais prejudicado aí, né? E estão colocando o Flamengo aí em segundo lugar. E o terceiro é o Corinthians, com 60% aí, segundo os entrevistados aí. Esses 3 clubes aí são os mais beneficiados. Lembrando que o levantamento apontou que metade dos torcedores brasileiros acreditam na possibilidade de favoritismo a alguns clubes por parte da arbitragem. O percentual atinge aí 50,3% das menções, sendo este um dos principais problemas identificados no setor. A pesquisa foi realizada entre 6 e 10 de outubro de 2025, com 1.618
entrevistados, tá? Os respondentes aí que votaram falaram que o Palmeiras é sempre o beneficiado, lógico, né? O Flamengo em segundo e o Corinthians em terceiro. Essa reportagem aí foi trazida pelo All Sport, pela Lívia Camilo, né? Então a Lívia Camilo, ela trouxe aí essa pesquisa aí dos times mais beneficiados no Brasil. E você acha que o Flamengo é beneficiado? O Palmeiras não tenho dúvida, mas deixa embaixo nos seus comentários. E dito isso, eu fico por aqui. Saudações, rubro-negros, isso aqui é Flamengo.